Olá, estamos com a professora Andréia Moreira da área de gestão e ela irá nos passar algumas dicas de como fazer um currículo que seja atrativo para o mercado de trabalho e como devemos nos comportar no processo seletivo. Olá, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade. Andréia, a gente queria saber, a princípio, como fazer um currículo que seja atrativo para o mercado de trabalho. Olá, Débora, obrigada, pela confiança. Um bom currículo, ele começa pela sua estrutura, ele tem que ser formal, ele tem que ser objetivo, porém completo. Você tem que colocar o cabeçalho, a síntese profissional. Na síntese profissional, você vai colocar um resumo do seu currículo, as principais características marcantes de seu perfil, como, por exemplo, determinação, comprometimento, relações interpessoais, que já começa a demonstrar um pouco de suas soft skills. Também você vai descrever as suas experiências profissionais, da mais atual para a mais antiga, e nessas experiências profissionais você vai colocar as principais habilidades e os projetos e resultados alcançados. Porque as principais habilidades, elas podem ser observadas pelo recrutador de acordo com a descrição da vaga, elas favorecem o candidato. Você também vai colocar a área de interesse financeiro, comercial, estágio na área de estudo, porque você foca para a área que você quer e é mais fácil de você ser escolhido dentre vários currículos e dentre vários candidatos. Você vai colocar também a escolaridade do mais atual para a mais antiga, os cursos extracurriculares, as certificações, a sua disponibilidade de horário e disponibilidade de mudança de cidade. Então a foto não é obrigatória, mas se você for coloca uma foto profissional. Então o currículo formal, ele é mais atrativo e ele chama mais atenção, e ele é objetivo e focado para o perfil da vaga. Certo. E professora, como a gente deve se comportar durante uma entrevista, no processo seletivo? Bom, primeiramente, Débora, você tem que observar a roupa que você vai vestir, porque a roupa demonstra comportamento. Você, de preferência com cores claras, uma blusa branca, calça preta, sapato preto para homens ou para mulheres. Demonstra uma imagem mais leve e uma imagem mais tranquila. Depois você vai pesquisar sobre a empresa, entrar no site, no LinkedIn, saber um pouco sobre a empresa da qual você vai participar dos processos seletivos, missão, visão, objetivos, valores. Pesquisar sobre a empresa no geral. E depois você, ao participar do processo seletivo, o ideal é você não mentir, você ser sempre verdadeiro. E você vai demonstrar também firmeza, clareza, objetividade, responder todas as perguntas do recrutador, saber seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver. E se o recrutador fizer alguma pergunta que não está muito dentro do que você imaginou, não demonstre insegurança, responda sempre com firmeza, com clareza e com verdade. Assim você sairá bem no processo seletivo. Certo. E após o processo, depois de passado todas as etapas, como a gente deve se comportar para poder aguardar o retorno? O recrutador, ele vai te dar um prazo para o qual ele vai te dar o retorno da entrevista. Após 7 dias, se ele não te dá o retorno, você pode enviar um e-mail para o recrutador, dizendo: prezado recrutador, e coloca o nome do recrutador, diz: foi um prazer estar participando do processo seletivo, eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa que eu possa contribuir para a vaga na qual eu estou concorrendo, atenciosamente, Débora. E aí você vai lembrar o recrutador, mas porém o recrutador, ele tem que dar o retorno para os candidatos na data que ele prometeu. Então ele deve dar o retorno a todos os candidatos, tanto os que não passaram como os que passaram. Mas se ele não der o retorno, você pode mandar um e-mail dessa forma. Certo. Professora, um assunto muito em pauta atualmente é a questão de redes sociais. Queria saber a questão de algumas dicas de como se portar em redes sociais, no caso de o recrutador ter acesso às redes sociais, como se comportar. Nós temos o LinkedIn hoje, mas nas redes sociais que não são profissionais.
Sim, eu vou falar um pouco primeiro do LinkedIn, então. O LinkedIn, ele é um currículo online, onde você vai colocar ele profissional, você pode colocar ele na primeira pessoa, você vai preencher o sobre, as palavras-chave, preencher suas experiências profissionais, escolaridade, porque muitos recrutadores lançam vagas no LinkedIn e procuram candidatos no LinkedIn. Então, ele vai procurar pelas palavras-chave, financeiro, comercial, e aí ele vai observar o sobre do seu LinkedIn e também as palavras-chave. Então, o ideal é que o seu LinkedIn esteja completo. Ele tem que estar com uma foto profissional, uma foto legível, e a foto de capa, ela tem que estar de acordo com a sua profissão. Agora, quanto ao Facebook, o Facebook, o que o recrutador vai procurar quando ele vai olhar no seu Instagram ou no seu Facebook? Ele vai verificar o seu sobre, onde estão as suas informações profissionais e pessoais, e ele vai olhar o seu álbum de fotos. E ele vai verificar se essas informações estão coerentes com as informações do seu currículo. Sobre as soft skills, no currículo é difícil da gente identificar as soft skills. Nós vamos identificar no momento da entrevista. Porém, quando eu disse para vocês, para colocarem no currículo, são características marcantes de meu perfil, a determinação, o comprometimento, relações interpessoais, trabalho em equipe, dentre outros, o recrutador ele vai aplicar um teste comportamental, uma dinâmica, um jogo de habilidades. Na própria entrevista eu posso observar algumas soft skills pelo comportamento do candidato. Então eu olho mais a questão das soft skills na entrevista, mas no currículo você pode colocar essas palavras que são alguma chamada para alguma questão das soft skills. Professora, muito obrigada. Você tem mais alguma dica para a gente? Que o candidato vá sempre preparado, estude sobre a empresa, estude o que é uma entrevista, como participar de uma entrevista, esteja sempre atento às características da vaga, foque o seu currículo para as características da vaga que você se sairá bem no processo seletivo. Certo, professora, muito obrigada pela sua colaboração. Eu que agradeço, Débora, muito obrigada.